Oi, colecionadores, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Michael da Pinsides. Oi, tudo bem? A gente veio aqui conhecer um pouco do trabalho que ele faz com customização de figuras da Eagle Moss e também na loja dele aqui em Santo André. Bom, Michael, eu queria que você me contasse um pouquinho aí de como que funciona aí, como que você começou a entrar nesse universo de colecionáveis. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, acho que grande parte das pessoas que trabalham no meio de colecionáveis tem, no fundo, aquela paixão, né, pelo colecionismo, pelo próprio universo ali onde ela atua, e comigo não foi diferente, né? Desde de infância eu gostava de videogame, de quadrinhos, gostava de desenhar. E alguns anos atrás eu comecei uma coleção da Eagle Moss. Eu não ia fazer ela completa, ia montar um jogo de xadrez utilizando 32 personagens que eu selecionei. E aí, no meio do caminho, adquirindo as peças, eu acabei trazendo algumas peças extras, e algumas, inclusive, durante o trajeto de correios, foram avariadas. E aí, com essas peças, como elas estavam encostadas lá, em determinado momento eu comecei a mexer nela para tentar recuperar. E aí eu pensei na possibilidade de alterar ela, de não deixar o mesmo personagem, fazer um personagem diferente e que eu gostaria de ter ali. E o primeiro não ficou tão bom, né? Fui fazendo outros e o negócio foi começando assim, ficar legal. Então foi bem autodidata o trabalho. Você começou a fazer por conta da sua coleção mesmo? Sim, sim. Que legal. E por ter peça defeituosa ali na minha casa, né? E aí, com o resultado tendo assim um pouco de aprimoramento, né, eu comecei a compartilhar com algumas pessoas que eu conhecia que também faziam a coleção, né. E aí, em determinado momento, duas pessoas me perguntaram se eu venderia aquela peça, né. Legal. E aí começou a dar aquele estalo de tentar. Acho que tem uma oportunidade aí de mercado de eu começar a trabalhar com isso. E aí no Brasil começou a crescer muito, né, há 5 anos atrás, essa coleção, e a gente, com o crescimento das redes sociais também, né, encontrar outras pessoas que colecionavam e divulgar esse trabalho, e o negócio foi tomando uma proporção até o momento que não dava mais para fazer em casa por conta da quantidade de encomendas que eu tinha e da questão da organização e tudo mais, né? E eu queria que você contasse também um pouco pra gente como que funciona, né, essa linha da Eagle Moss, porque a gente sabe que, né, houve aí um tempo que tinha um foco mais naqueles bonecos menores de escala 1/20, né, que é bastante o que você faz também, muitas encomendas, e também a escala 1/16, que é a mais recente. Então eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que não conhece, né, como que funciona a marca, né, esse tipo de coleção. Certo. Então, a Eagle Moss, fora no exterior, nos Estados Unidos e na Europa, eles ainda continuam com uma coleção 1/20, que é a do xadrez, mas no Brasil, quando encerrou as coleções da Marvel e da DC das figuras regulares, eles descontinuaram essa escala, né? Então partindo para uma escala um pouquinho maior, um 16, figuras cerca ali de 13, 14 centímetros. Então assim, o meu foco é na customização 1/20. O 20, só para o pessoal entender qual é o tamanho? 20 é aproximadamente 9 centímetros cada figura, né? Que é o tamanho de uma pessoa dividido por 20. Então eu continuo fazendo a customização nessa escala e atendendo também algumas pessoas que acabam pedindo na escala 1/16 porque estão migrando ou aumentando a sua coleção em outras escalas também. Quanto tempo, por exemplo, se for só um projeto para customizar, assim, pintura, né, que não mexa muito com a estrutura do boneco, quanto tempo mais ou menos você leva para montar esse colecionável? Porque é um projeto, é trabalhoso, sim, né? É legal falar também tudo que envolve aí, sim, né? Eu tenho dois viés de customização. Um é a pessoa que chega e fala, queria tal personagem. E aí, por ser tão específico, é um projeto único, é exclusivo só daquela pessoa. Então, a gente vai conversar para planejar junto que posição que ele queria, então ver figuras que tem uma posição aproximada daquela para customizar.
E aí dá para olhar, por exemplo, tem enciclopédia, internet, um monte de coisa que você busca referência para fazer. Sim, tem que buscar demais. Então tem, além das enciclopédias físicas, né, internet, os próprios quadrinhos, filmes, né, e desenhos, tem que procurar o máximo de referência possível. Então eu discuto junto com o cliente, né, qual que é o desejo dele ali. E aí, para uma peça única, depois que eu inicio, depois do planejamento iniciado a peça, leva ali contabilizando horas, cerca de 7 a 8 horas. Tá. Mas é que eu não faço num dia só, porque tem a questão da secagem de massa, né, de tinta, verniz, primer e tudo mais. E o outro formato que eu faço eu estudo a coleção da Eagle Moss, e com alguns clientes já que eu tenho também, tal personagem não tem e seria legal ter na coleção. Então eu faço uma pesquisa dentre esses clientes, quem gostaria de ter, né? E se atinge um determinado número... porque você precisa ter um molde, precisa ser interessante fazer pelo menos algumas peças, né? E aí se atinge determinado número de pessoas, aí eu faço o mesmo planejamento e execução da peça matriz, e aí o molde aí eu faço terceirizado, faz em metal e replico a quantidade que eu havia visto que ia ter interesse. Quando eu não encontro uma peça base para customizar em cima, aí a gente recorre à impressão 3D, a tecnologia que tem, né? Então solicita alguém que possa modelar, imprimir, isso demanda muito tempo também. Com certeza. Né? E aí depois de impresso, aí volta para confecção de molde, né? E trabalhar cada peça, pintura e tudo mais. Gente, vocês não têm ideia do trampo que dá tudo isso daqui. E aliás, por falar, já que a gente está entrando aí no processo, você trouxe muita coisa aqui bacana pra gente. Eu queria que você explicasse um pouquinho de cada uma dessas peças, por que você trouxe aqui. Esse trabalho seria o que exatamente? Então, alguns exemplos do que a gente conversou, né? Então, aqui um exemplo bem legal de customização, uma peça da coleção Eagle Moss, né? Da coleção regular oficial, que é a Rocha Lunar. E ela é da Marvel. E aí eu tinha algumas pessoas interessadas em ter a Moça Maravilha na coleção da DC, na mesma escala. Tá. Então, por conta do biotipo, da posição que ela tá, eu utilizei ela como base para modelar a Moça Maravilha, que aí veio todos os detalhes de uniforme, que aqui tá uma peça bem lisa, né? Então depois todos os detalhes de uniforme, pintura e tal, e ainda vai o laço aqui, então tem que furar a mão. Então esse é um exemplo que saiu da Marvel, foi para DC e mudou completamente o visual da peça. Muito legal. E aí você busca referências, enfim, tudo isso, sim. né? E esse daqui, me conta um pouquinho aqui como que funciona esse trabalho. Além da Marvel e da DC, né? Tanto clientes como eu também gosto de alguns desenhos clássicos, Hanna-Barbera, então eu também estou fazendo alguns personagens relacionados a esse mundo, que também é o mundo pop, o mundo nerd, né? Mas que não é o Marvel e DC, não são super-heróis tão populares hoje, né? É tudo cultura pop, na verdade, se a gente for ver, né? E os da Hanna-Barbera não tem, a Eagle Moss não fez nenhuma linha deles. Não, a Eagle Moss fez Marvel e DC, depois foi pra Senhor dos Anéis, Hobbit, Game of Thrones, mas não tem, não conheço pelo menos uma coleção nessa escala da Hanna-Barbera. Tá. Né? Então aqui um dos personagens que eu estou fazendo, que é o Maitor, então eu utilizei o Samson da Marvel, né? E aí tem retirada de alguns detalhes que iam atrapalhar na confecção do Maitor, modificação de postura, então tem que serrar o braço porque a peça é em metal, né? Reposiciona, faz acabamento, aí faz todos os detalhes do personagem, modela partes que não tem, como capa, o tacape, né? O elmo dele. E aí, para essa modelagem, você conta com um parceiro externo também? Sim, aí nesse caso, depois de ter feito a modelagem inicial, que aí eu fiz aqui, me preparei toda a peça, aí eu levo para uma empresa que faz a fundição, né? Faz o molde e fundição das peças em metal. Legal. Aí eu pego os kits todos desmontados, né? E faço processo de acabamento, montagem, e aí vem até o primer que está aqui, né? Para depois pintura. Muito bom, muito bom. É um baita trabalho. E esse daqui é o caso da impressora 3D. Sim, que você comentou, né? Que é um personagem que eu tô fazendo por encomenda de uma pessoa que pediu, né? Que é o War Machine Buster dos Vingadores. E aí por conta do tamanho e de ser uma armadura, né? Um robô, então não teria uma peça da coleção oficial que eu conseguisse usar para remodelar, né? Estrutura, né? Sim, por ser partes mecânicas, né?
Então a questão da simetria é muito importante, então aí a gente recorre à modelagem em impressão 3D, né? E depois da peça já impressa, aí sim o mesmo processo de molde, né? Cópias, para depois chegar até a peça final, pintura dele. E os seus clientes, assim, mais próximos, eles têm ideia realmente do trabalho que dá, assim, até em questão de custo mesmo, porque é uma coisa que envolve, né, enfim, todo um detalhamento, né, de um trabalho. A grande maioria deles entende, né? Alguns entendem tanto a questão do custo quanto do trabalho, porque muitos acabam, às vezes, numa hora vaga tentando fazer alguma coisinha e por questão de habilidade ou até de prática não consegue e desiste, né? Envolve prática e habilidade. Então eles entendem, né? Sabe, por exemplo, o custo que eu vou ter de adquirir uma peça base para ser a matriz, o tempo de modelagem, né? Os materiais envolvidos, fornecedor que tem. Então, alguns deles que compram já há bastante tempo e que sabem muito bem disso e às vezes quer um personagem, eles acabam até auxiliando, né, na questão de trazer outros interessados, porque aí sabe que o custo acaba sendo rateado e eu consigo ter um preço um pouquinho melhor. Então buscam outros interessados, formam mini grupos ali para adquirir aquela peça. Quem está interessado em tal personagem? Eles vão montando um grupo para poder ratear o valor. Para poder fazer em série e ter um preço um pouquinho melhor. Legal. Gente, é isso. Eu gostei muito do bate-papo com o Maicon. Obrigada mesmo por ter recebido a gente aqui. Isso, e espero, enfim, que vocês acompanhem aí o trabalho dele, que é muito legal. Tá tudo aí na descrição do vídeo. E até a próxima, gente. Obrigada, viu, Maicon? Que isso, nada. Tchau. Valeu. Tchau, gente.